Toda a terra está cheia da tua glória. Tua santidade e pureza em nada sofre dano pela maldade dos homens. Tu és santo, santo, santo. Não se corrompe, é justo. E não somente és um Deus justo, porque um Deus justo certamente nos pagaria conforme os nossos pecados e delitos. Mas tua palavra diz que és justo e és justificador. Não há o que possamos fazer para escapar da justiça divina. Mas o Senhor é justificador daqueles que o amam. Que o sangue de Jesus possa permear nossa vida, Senhor, marcar o umbral das nossas casas, purificar nosso coração, limpar nossa mente, nossos olhos, nessa batalha, Senhor, que a gente vive nesse mundão aqui, Pai. Mas eu sei, Deus, que o Senhor há de dar vitória aos seus filhos. Nunca se viu e nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor dos que o amam. Aqui estamos nós nesta noite, Senhor, famintos por um alimento e sedentos por uma água que não encontramos em nenhum lugar desta cidade. Seja no melhor estabelecimento, melhor restaurante, melhor lanchonete, seja no escritório, seja no trabalho, seja até mesmo em nossa casa. Não há o que sacie a nossa fome, a nossa sede, que não seja a tua presença nesse lugar. Sacia-nos, Senhor, nessa noite. Queremos nos assentar na mesa como filhos de um Pai bondoso e amoroso. Por isso, Senhor, alimenta-nos, fortalece-nos, Pai. Dá-nos estrutura emocional, física, estrutura espiritual para prosseguir a caminhada. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Quem está vivo diz amém. Aleluia. Podeis assentar. Que bom hoje estar aqui, uma sexta-feira. Essa semana foi uma amostra do céu, né? Praticamente reunião todos os dias, estar junto todos os dias, né? Bom demais. Estarei indo embora hoje à noite, mas estarei com o meu coração satisfeito, né? A barriga também, mas o coração muito mais satisfeito, porque eu não me esqueço jamais daquele alimento que alimenta a nossa alma, que é a comunhão dos santos, os irmãos aí, caminhando nesse propósito de servir ao Senhor. Bom, a gente começa hoje o Avivar, e ainda bem que eu fiquei no primeiro dia, porque, né, certamente os outros dias serão maravilhosos. Mas eu quero compartilhar com você uma palavra do Senhor, Gênesis 37, verso 24 até o 28. Gênesis 37, 24 até o versículo 28, a gente pode acompanhar aqui o texto bíblico. Você já conhece, já ouviu pregar, já ouviu falar muitas vezes, mas eu também, por saber o que é pão com manteiga, café com leite, eu não me canso de comer o mesmo alimento todos os dias, porque é alimento para nós. A palavra de Deus, ela até tem conhecimento, mas ela não pode ser vista pelo crente como fonte de conhecimento. Ela é alimento, amém? A palavra é alimento para nós. E tomaram-no, a José no caso, e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois, assentaram-se a comer pão, e levantaram os seus olhos e olharam, e havia uma companhia de ismaelitas vindos de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos seu sangue?
vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. E passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Vamos orar ainda? Pai, traz revelação da Tua palavra. Não queremos ter a mente obesa de tanto conhecimento, mas nós precisamos de direcionamento, Deus. Precisamos de revelação do céu aberto, do sobrenatural, da voz que se faz ouvir em meio à sarça que arde e não te consome. Buscamos isso, Deus, o pão vivo que desce do céu. Então nos direciona nesta noite na Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. O seu futuro lhe espera. Amém? Você pode dizer isso ao seu irmão? O seu futuro lhe espera. O seu futuro lhe espera. Todos nós já tomamos decisões erradas na vida. Todos nós. Todos nós, de alguma forma, sem querer, acabamos tomando decisões erradas. A Bíblia diz que há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos da morte. Todos já tomamos decisões erradas. Sabe qual é a diferença de uma decisão para uma escolha? A escolha é sempre algo temporal, a decisão é algo que vem para durar. Então você escolhe a roupa que vai vestir, escolhe a comida que vai comer, e essas coisas não afetam muito a sua vida. Mas as decisões são aquelas atitudes que nós tomamos em direção a um futuro que a gente espera viver, espera aguardar. Então todos nós, de alguma forma, já tomamos decisões erradas na vida. Ninguém erra porque quer sofrer. Ninguém casa pensando em separar. Ninguém faz negócio para falir. Ninguém, em sã consciência, pensa assim: vou me relacionar com fulano, vou fazer este negócio porque isso vai me fazer muito sofrimento. Não. A gente sempre pensa que agora vai. A gente sempre justifica as nossas atitudes, a nossa empolgação, a nossa motivação com aquele ânimo interior que diz: não, agora vai dar certo, vá adiante. Mas quando a gente falha nessas escolhas ou nas decisões que a gente toma de forma errada, a gente começa a viver uma vida de arrependimentos, ao invés de superar a dor e seguir adiante. Então há muitos cristãos que eles estão paralisados num tempo de dor, por decisões erradas, por coisas que não deveriam ter sido objeto da sua atenção ou da sua escolha lá atrás, mas motivado por gente do seu lado, ou pelo coração, que a Bíblia diz. Eu gosto força de expressão, tá? Muito quando o crente diz: o meu coração está em paz para tomar essa decisão, pastor. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, diz a palavra. Quem tem que trazer convicção às suas decisões é o Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade, disse Jesus, amém? Esquece esse negócio de coração. Não, mas eu estou sentindo que eu aprendi na igreja que toda vez que sinto paz é de Deus. Cuidado, tá? Cuidado com isso. Pode te enganar, o sentimento pode enganar, sim. Por isso que a gente não anda por sentimento, não anda por vista, mas a gente caminha por fé na palavra do Senhor, amém? A Bíblia diz que Jó, quando ele experimentou toda aquela desgraça que ele viveu na sua vida, perdendo os filhos, os bens, tudo, a saúde, ele chegou a amaldiçoar o seu dia. Diz aí em Jó 3, verso de 1 a 3, pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Então quando a gente falha nas nossas decisões, geralmente temos a tendência de ficar remoendo, né? Ou aprisionado aquele sentimento, ou chamado ressentimento, que é justamente um sentimento que perdura, sentimento de amargura e arrependimentos, e culpa do porquê nós decidimos erradamente. A gente sempre acha que a falha
que a gente acabou de cometer vai ser o fim da nossa vida. Mas toda queda, apesar de dolorosa, ela pode sim ser uma oportunidade de Deus manifestar a graça dele na sua vida. Não temos um Deus que assiste a nós, mas temos um Deus que participa da nossa vida, amém? Temos um Senhor que nos trata como filhos, e que ainda que a gente venha a cair, Ele é um Deus que sempre há de nos levantar. É um Deus que deseja ser exaltado e glorificado através da sua vida, amém? Então a sua queda, ou a sua contrição, ou o momento em que você de alguma forma falhou perante a sua família, quem sabe seus negócios, enfim, apesar de tudo isso, diz a Bíblia que 7 vezes o quê? Pode andar aí, meu filho. Anda agora. Na tela. Isso. 7 vezes o quê? Cairá quem, irmãos? Quem? Então você acha que você vai cair quantas? O justo. Não, pastor, a pessoa justa, ela está sempre ali firme de pé, nunca cai. Bom, a Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo, e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal, amém? Você se cobra demais, e esse é o problema. Toda cobrança pessoal é uma estratégia de Satanás de nos amarrar e nos aprisionar a um sentimento de culpa, de frustração. A gente pensa então que a falha vai ser a falha da vida inteira, que uma vez decidido erradamente, jamais terei a oportunidade novamente. Então um evangelho pregado muitas vezes em cima de pesos, de sofrimento, de dor. Deus já conhece toda a nossa história, irmãos. Deus não se deixa encantar por nada que a gente faça. Ele é um pai que conhece os filhos, amém? E apesar de tudo isso, Ele continua amando você. Ele continua sendo não só um Deus justo, mas justificador da sua vida, amém? A Bíblia diz que não há um justo sequer. Por isso, pela religiosidade, pela força de acertar sempre e de nunca errar, por nada disso você vai impressionar Deus. Deus sabe que a qualquer momento você pode vir a cair, porque 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor te levantará. Diga, pessoal, ao seu lado, Deus vai te levantar. Isso. Quando nós erramos, nós ficamos abatidos, nos sentimos culpados, pesarosos, mas nós temos um Deus que é cheio de misericórdia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia. É um Deus misericordioso. Deus é cheio de misericórdia. E Ele vai ajudar a gente a arrumar toda essa bagunça que a gente faz com a nossa vida. Toda a bagunça emocional, relacional, negócio. Começou bem e de repente já não está bem. Você começa a uma chance nova, está sempre clamando por um novo começo. E Deus te dá isso todos os dias, quando você levanta os olhos para um novo amanhecer. É uma oportunidade de começar de novo, amém? Então Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus misericordioso, bondoso. A Bíblia diz que sabemos que todas as coisas, o quê? Contribuem, o quê? Juntamente, todas as coisas, quando fala todos ali, o que é que ficou de fora? As coisas ruins ficaram, né? Não, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Eu não vejo propósito na dor, não consigo entender como que uma coisa ruim pode me ajudar em algo bom, mas Deus sabe todas as coisas, então eu preciso confiar nisso, que todas as coisas juntamente vão contribuir para o meu bem. Quando o povo de Israel estava lá no deserto, você conhece essa história, eles se tornaram impacientes, chegaram a fazer um bezerro de ouro. Se fosse eu ali, eu já lascava todo mundo, já deixava por ali mesmo. Mas Deus não é a gente, amém? Deus é um Deus maravilhoso. Deus não tem plano B, Z, D para ninguém, continua sempre sendo o plano A, porque Ele é Deus fiel,
ele tem uma palavra só, não tem duas. Ele continua tendo a palavra que salva, que restaura. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus o quê? Amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que nele crê, não pereça, mas tenha. E você conhece. E o 17, vamos lá. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Não conheço outro evangelho que não seja de salvação. Não conheço outro. Você vai andar para aqui, para lá, de lá para cá. E você jamais vai encontrar outro evangelho, através de Cristo, que não seja de salvação, de abençoar, de erguer, de levantar. Mas pastor, fulano já caiu 50 vezes. Cairá quantas vezes for necessárias. Sempre haverá um Deus pronto a levantar das quedas. Amém? Ah, então é assim, pastor? Pode cair pode cair quantas vezes quiser. Só que cada vez que você cai, dá uma ralada. É ou não é? As marcas ficam. Marca fica. Mas perdão você sempre terá. Amém? O céu é para você. Então, na palavra do Senhor, a gente vê que o povo de Israel, ele chegou a fazer um bezerro. Deus continuou com a promessa. Então, a gente muitas vezes toma decisões equivocadas. A gente toma decisões que não vão dar certo. Mas o Senhor nos ama e nos sustenta. Amém? E Ele há de sempre nos fazer caminhar em graça. A Bíblia diz que Deus enviou Jonas a Nínive. Deus disse, vá para a terra de Nínive e cumpra ali um projeto, um propósito. E Jonas, beleza, Senhor, obrigado, Deus falou comigo. Quantos gostam de ouvir a voz de Deus aí? É bom, né? Amém, Senhor. Jonas saiu de um culto como esse, Deus falou para ir para Nínive, falou, eu ouvi, amém. Só que ele foi para outro lado, né? E Deus é um Deus que é maravilhoso, misericordioso. E a Bíblia diz que então, o próprio Deus, no meio do mar, fez levantar uma tempestade. A gente sempre fala que Deus faz cessar a tempestade, mas eu quero dizer a você que Ele também levanta a tempestade. Se preciso for, para restaurar e resgatar você, Ele é um Deus que faz a tempestade também. Não é só de coisa calma e de coisa sossegada, mas é um Deus que nos levanta e também faz vir uma grande tempestade que veio sobre Jonas. Deus causou, é aquele que agitou o mar, para que Jonas pudesse ir para o caminho certo. Talvez você não entenda hoje, porque algumas coisas estão nebulosas na sua vida, e você até atribua ao diabo essa oposição, mas saiba de uma coisa, Deus também há de se opor a um caminho errado na sua vida. Eu sei que você faz força para errar, tem uns que fazem força demais para dar errado, mas Deus é misericordioso, bondoso. Quantos são filhos de Deus aqui, filhas do Senhor? Então Ele vai tratar você como um filho, não como um bastardo. Porque se estás sem disciplina, diz o apóstolo Paulo, então não é filho, é bastardo. Porque Deus corrige ao filho que ama. Amém? Então talvez você está aí orando, fazendo campanha de jejum para algumas coisas parar na sua vida e não vai dar certo. Porque o teu negócio é com Deus, não é com o diabo. É o Senhor que está se opondo. O povo de Israel andou 40 anos no deserto, porque o maior inimigo deles era o próprio Deus. Deus falou, não vai entrar, não entra. E por mais que fizesse oração, jejum, manifestação de graça, maná todo dia, coluna de fogo, coluna, nuvem e maravilhas maravilhosas, mas não vai. Deus se opôs. Então é preciso que você comece a observar mais o que Deus está fazendo na sua vida. É hora de você chegar na presença do Senhor e dizer, Senhor, por que algumas coisas não estão acontecendo? Por que isso está se opondo a mim, ó Deus? E glorifique a Deus, porque o Senhor certamente não vai fazer você errar, amém? Deus vai guiar você pelo caminho certo. Todas as vezes que fugimos do Senhor, fugimos do nosso destino. Então a gente fica sempre sonhando, desejando algo, mas a gente foge muitas vezes daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Deus tinha um propósito para a vida de José,
e o caminho que Deus escolheu, e a carruagem e a companhia de quem estaria ao lado de José, não era muito importante, porque o importante era chegar lá, amém? E você, diga aí ao seu irmão, você vai chegar lá, você vai alcançar o seu destino em Cristo, vai dar tudo certo, amém? Ah, mas eu vou sofrer? Não, você não vai sofrer, você vai precisar ser forte, você vai encarar algumas coisas na vida, mas o Senhor vai estar contigo, Deus vai te levantar, amém? O cair é do homem, você já ouviu isso, mas o levantar é do Senhor. Os passos de um homem bom, olha o que diz ali, os passos de um homem que? Um homem bom, mas é bom mesmo? Se a Bíblia está falando, né? Homem bom são o quê? Confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho, ainda que o quê? Caia, mas ele não é bom? Então a gente muitas vezes está amarrado a uma teologia de mérito, que se eu estou sendo bom e estou certo, nada de errado vai acontecer na minha vida, nada, nenhum problema, as avenidas abertas, os sinais verdes, está tudo certo, mas isso não é aquilo que está na palavra do Senhor. Então é possível alguém ser bom, e aos olhos do Senhor, um homem ou uma mulher bom, mas ainda que caia, não ficará o quê? Prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Glória, você pode aplaudir o Senhor por isso? Deus é Deus. Não é pastor, não é igreja, não é intercessão, não é irmão, é o Senhor vai te sustentar. Isso é muito bom, gente. Sabe? É bom quando a gente olha para os irmãos e só tem motivo para sorrir. Mas às vezes a gente espera que a salvação, a solução, a resposta venha do irmão, e não vem, e a gente fica frustrado, e a gente começa até a julgar os outros, porque fulano poderia me ajudar, eu sei que poderia, mas a tua ajuda e o teu socorro vem do Senhor, amém? Não virá de ninguém, virá do Senhor. Todos nós já nos habituamos a um GPS aí na vida, é ou não é? Hoje em dia, não importa onde você esteja, você põe lá o aparelhinho, e o aparelhinho começa a fazer os cálculos, e se você vai para o lugar errado, o GPS imediatamente recalcula a rota e diz a você o próximo caminho, certo? E se você já tentou assim, errar de propósito, 5 vezes a rota, né? O GPS quer que você vá para um lugar, e você decide ir para outro, e eu nunca vi um GPS lá da 10ª vez falar assim, olha, agora eu não falo mais nada, faz o teu caminho aí, a tua escolha. Dá vontade, né? Tu já está teimoso, já falei, vira ali, continua, então vai. Não, ele está sempre recalculando a rota. Muitas vezes a gente está insistindo no caminho errado, mas eu digo a você que Deus nunca há de nos abandonar, amém? Ele sempre vai indicar o caminho certo. Às vezes a gente não ouve porque a gente está muito desesperado, a gente está ouvindo muitas coisas, a gente está ouvindo já muitos conselhos, e aí a gente não percebe a voz do Senhor, e vem na solidão, na hora que ninguém mais está falando contigo, Deus continua falando com você, amém? Volta para o caminho certo, há um caminho bom para você, você não precisa ir nessa buraqueira da vida e não nessa estrada ruim, Deus tem um caminho bom para você, amém? Ele não vai desistir de você, Ele não vai desistir de você. Uma vez eu estava num avião, e eu estava, conheci o piloto, e ele falou, pastor, vem aqui, pode andar aqui com a gente. Fui lá para dentro da cabine, e fiquei percebendo que toda hora mexe num botão, mexe um botão aqui, um botão ali, um botão lá. Eu até falei com ele, eu achei que vocês ficavam dormindo aqui. Ele falou, não, a gente fica de olho e tal, toda hora, tem que ajustar aqui. Eu falei, ajustar por quê? Não, porque isso aqui, de vez em quando o vento joga para lá, joga para cá, e a gente tem que estar de olho nessa rota para que o avião não tome o rumo errado. Eu falei, ele anda por rumo errado? Ele falou, anda muito, pastor. Eu falei, mas quanto tempo assim, então,
sei lá, né? É 10% de erro, 20%, ele falou, não, 99% do tempo o avião está indo para o lugar errado. Falei, é? Ele falou, é. Falei, rapaz. E eu fiquei pensando que a nossa vida, muitas vezes, parece que a gente está 99% do tempo andando para o lugar errado. A gente tem medo de se colocar nas mãos do Senhor e dizer, Senhor, corrija a minha vida. A gente se cobra demais. Tem gente que já saiu da igreja porque já fez muita coisa errada, não aguenta mais. Não é nem conviver com o amor dos irmãos, é aceitar seus próprios erros. Deus sabe do que você é capaz e daquilo que você não é capaz de fazer. Talvez a sua vida não tenha sentido, porque 99% do tempo você está tentando corrigir. E é assim mesmo. Mas vai dar certo. Vai dar tudo certo. Amém? Não se deixe levar por um sentimento de culpa, um sentimento de amargura, de que parece que toda hora alguma coisa está levando você para o lugar errado. São ventos, são tempestades, são escolhas erradas, são pessoas que influenciam e jogam você de lá para cá. Mas Deus está no controle da sua vida. Tem Deus na sua vida, amém? Então vai dar tudo certo. Você vai cumprir, porque o seu destino está à sua espera. Quando a gente olha para a vida de Abraão, Abraão e Sara quiseram apressar as coisas. E aí tiveram um filho por meio da serva de Sara. Faz parte da nossa vida a gente apressar as coisas. A gente tem pressa, a gente quer para amanhã. Deus fez a promessa. E por causa da promessa, a gente muitas vezes se apressa. Eu sempre entendo que todas as vezes que Deus revela futuro e propósito para nós, a gente não lida muito bem com isso, tá? Não lida. A Bíblia é cheia de histórias assim. Um dia eu pude entender por que é que Raquel favorecia Jacó, ao invés de favorecer o Esaú. Porque a gente fica sempre olhando, mas como pode um pai ou uma mãe escolher um filho para amar e cuidar e o outro não? E eu sempre pensei sobre isso aí, eu pensei se fosse uma escolha fruto do acaso, mas um dia eu estava lendo a Bíblia e eu li o seguinte, eu li que os filhos, Esaú e Jacó, estavam no ventre da mãe brigando entre si. E o Senhor falou com ela por meio de sonho, olha, há duas nações dentro do seu ventre, e o maior servirá ao menor. Sabe, e eu não sei se aquele sonho, aquela revelação, ela compartilhou com alguém, falou, mas parece que a partir dali, ela sabia, porque Deus falou com ela, dos dois filhos que você vai gerar, um vai servir o outro, um será maior que o outro. E mais, e Deus, eram dois, para não ter dúvida de se o maior vai servir o menor. E quando nasceu o primeiro, ela sabe, esse aqui não é. Mas quando veio o segundo, ela sabe, esse é. E a partir dali, ela ficou do lado de Jacó o tempo todo. Eu não sei se fazia parte da escolha de Jacó, ficar em casa, na tenda, enquanto o irmão ia para o campo. Eu acho que todo filho quer estar com o pai, quer se espelhar no pai. Não é? E Esaú era caçador, ia para o campo, gostava de estar lá, e agradava o pai tinha prazer. E não é possível que o Jacó queira ficar em casa, porque ele é um malandro. Muitas vezes nós como pais, nós como líderes, por entender e compreender que o projeto e o propósito de Deus há de cumprir, a gente estraga as coisas. Por isso que às vezes é melhor não saber nada. É ou não é? Que a vontade de Deus sempre há de se cumprir. Então não fique perguntando muita coisa para Deus. Apenas confia no propósito de Deus. Amém? Confia. Amém ou não? Eu não sei você, mas eu sempre ficava encucado com isso. Mas a palavra tem resposta. Acontece que o Abraão e a Sara se apressaram no propósito de Deus, e Deus falou que ele teria filhos, seria uma multidão, nações, aquela coisa toda. E a gente, quando ouve uma palavra de Deus, a gente sempre quer
bom, Deus falou, precisa da minha ajuda. Não, Deus não está perguntando, pedindo sua opinião. Quando Ele diz que vai fazer, é só para dizer que vai fazer, amém? Amém? Não está pedindo sua opinião. Ele só está dizendo assim, glorifica aí, porque eu vou realizar, eu vou fazer. Mas às vezes a gente quer ajudar Deus no propósito. E o Abraão e Sara tiveram um filho, fora da promessa. Muitos de nós estamos tendo filhos fora da promessa. Filhos gerados longe do propósito de Deus. Projetos e sonhos realizados longe da vontade do Senhor. Não, porque Deus me deu uma visão, Deus me colocou num prumo, vai acontecer, vai, irmão. Apesar de você, a vontade de Deus vai se prevalecer na sua vida, amém? Porque dependerá do Senhor. Mas Abraão e Sara tiveram um filho, e diz a Bíblia que esse filho, ele começou a trazer muita confusão, porque Abraão, ele traz a confusão para dentro da casa dele. Quando ele escolhe ter com Sara, via H, um filho, ele está trazendo o problema para dentro da casa dele. E você há que crê comigo e concordar que muitos de nós trazemos o problema para dentro da nossa casa. Nunca existiu. Não, pastor, mas Deus falou, deixa Deus falar e agir, amém? Deixa Deus, confia. Não, mas eu precisei me mexer, porque se eu não me mexer, não resolve. Deixa Deus agir. Milagres é do Senhor, amém? Não faz nada torto. Deus faz tudo certo. Aliás, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, amém? Essa é a vontade de Deus. E então Abraão traz a confusão para dentro da casa dele. Era uma intriga que não tinha fim, porque o filho da promessa veio, e a confusão começou entre os filhos. E um dia Deus falou, não dá para conviver os dois agora. Mas Deus, a dor de um pai, esse problema é teu. Você vai ter que desfazer de um filho desse. E então Abraão, com peso no coração, tem que liberar a criança, o Ismael, e não sei quanto tempo durou o luto de Abraão por ter um filho ser dispensado de casa. Muitas vezes a gente sofre, não por causa da promessa de Deus, mas por causa de atitudes que a gente tomou na vida. Querendo acertar, querendo dar certo, como eu disse no começo. Ninguém casa para pensar em separar, ninguém faz negócio para falir. A gente sempre acha que vai dar certo. Mas eu confiei, pastor, eu sei que você confiou achando que ia dar certo. Mas essa confiança, ela tomou o lugar do Espírito de Deus na sua vida, para te governar e dirigir. E agora você está todo embaraçado, todo enrolado, está lascado. Mas Deus é bom, amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus podia falar para Abraão, se vira, mas Deus não faz isso. Deus é um Deus misericordioso. Ele disse, eu vou cuidar de Ismael. Ele disse, ele também faz parte de uma nação. Ele também vai ter o caminho dele. Nós muitas vezes fazemos coisas erradas e a gente tenta consertar. E quanto mais a gente tenta consertar, irmãos, mais dá errado. É preciso confiar em Deus, amém? Não estou falando de escolha, falo de decisões que você toma e que perduram na sua vida. E aí quando a gente tenta consertar, piora mais ainda. Então é preciso confiar em Deus, amém? Porque Deus sabe o que faz, sempre. Deus sabe o que faz. O tempo passou, Abraão morreu, veio Isaac, Isaac morreu, veio Jacó, Jacó teve os filhos. E aí chegamos ao início da nossa história. E lá está o filho mais novo, justamente sendo exposto à violência dos irmãos, que queriam matá-lo, e por isso jogaram ele naquela cova. Sabe, eu não sei aonde a vida levou você, aonde as suas decisões te levaram, mas eu sei de uma coisa, por mais distante, ou por mais difícil que seja, Deus sempre vai arrumar uma forma de nos abençoar e nos ajudar, amém? A Bíblia diz que Ele não nos tratou conforme os nossos pecados, nem nos retribuiu conforme as nossas iniquidades. Porque assim como o céu está elevado acima da terra, grande é a sua misericórdia em favor dos seus, amém?
E de repente lá está o José, numa cova, para morrer. Mas diz a Bíblia que estava passando ali uma caravana de ismaelitas, de um filho de Ismael, de um filho que era para nunca ter existido, um menino que não era para ter nascido, um menino que trouxe muito problema dentro de casa, um menino que foi um erro, todos sabemos disso, mas Deus é um Deus sempre disposto a arrumar a bagunça que a gente faz, amém? Você não consegue mais, você andou para frente, tem coisas que não dá para ir lá atrás, decisões que não podem ser tomadas, mas Deus tem um propósito para a sua vida, e Deus é Deus para arrumar toda essa bagunça, e aquele filho lá atrás, que foi um erro na vida de Abraão, foi um instrumento que Deus usou para salvar José, tirar ele da cova, e levar ele para o Egito, amém? Deus sabe sempre o que faz. Feche os seus olhos aí onde você está. Esse é o primeiro dia. É o primeiro dia. Esse é o congresso de ativar você. Está ali escrito. Ativação. E vamos que vamos. Mas não dá para ir se a gente estiver amarrado a passado, a problema. Não dá para caminhar se a gente estiver embaraçado. Se a gente ainda estiver aprisionado a decisões que não foram boas, coisas que não foram corretas, coisas que foram pecados mesmo, pecados. A gente chama até de coisa certa, mas é pecado aos olhos de Deus. A gente chama de problema. Como uma jovem uma vez chegou para mim e falou, pastor, eu estou com um problema. Falei, é problema? É um probleminha aí. Qual o problema, minha filha? Pastor, meu marido viaja muito e tal, estou lá no tal meu emprego, de repente um amigo chegou, começou a me tratar bem, e aí quando eu vi, nós nos deitamos. Eu falei, isso não é problema não. Ela falou, não é problema, pastor? Não, filho, isso não é problema. Ah, eu achei que era um problema. Eu falei, não, isso é pecado, é adultério. Vai para o inferno. Deus diz lá em Hebreus que ele vai julgar primeiro essa turma aí. Tu está no bolo que Deus vai chamar primeiro, vem para cá, os adultos. Quero falar no rosto deles. O que é que eu faço? Arrepende e confia em Deus, no caminhar. Amém? A gente chama muitas vezes pecados de problemas. E a gente chama de problema porque aí a gente acha que resolve aquilo de forma fácil. Porque pecado só tem um que resolve. Quando João Batista olhou no rio, andando na praia, ele viu e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Só Jesus pode. Você não vai conseguir. Coloque a sua vida no altar nessa noite. Seu destino está esperando por você. Deus tem um caminho para você. Talvez o caminho não é o melhor, porque você tomou decisões que não deveria ter tomado. Esse não é o melhor caminho. José ia chegar no Egito, de uma forma ou de outra. José ia chegar lá. E você vai chegar aonde Deus tem para a sua vida. Deus não te enganou. Você sonhou, Ele plantou no seu coração uma visão. E essa visão há de prosperar. Amém? Mas algumas decisões têm que ser colocadas no altar da oração nessa noite. E deixar nas mãos do Senhor. Deixa que Deus vai resolver. Não tenta resolver coisa confusa, não. Você vai só se enrolar. Abraão, de algum momento, teve que abrir mão daquele menino e falar, vai. Ele já tinha feito muito esquema. E a gente vai vivendo uma vida de muitos esquemas, que vai só embaraçando a gente. Mas o Senhor, nessa noite, nos coloca aqui na mesa e diz para nós, filho, filha, eu te amo mais do que você imagina. Eu te amo mais que esse carro, mais que essa casa. Eu te amo mais do que tudo. Eu te amo mais que filho, te amo mais que família. Eu vou te salvar. Eu vou te levantar. Eu vou te erguer.
porque eu te amo, diz o Senhor. Pai, nós nos colocamos sob esse manto de perdão e de graça nessa noite. Deus, eu sei que há muito que o Senhor tem para nós. Amanhã, depois de amanhã, serão 3 dias maravilhosos, Pai. Mas hoje eu quero, Deus, iniciar este dia, esta campanha, esse congresso, Pai, livre, leve, abençoado, capacitado para prosperar e caminhar. Deus, só o Senhor para arrumar a bagunça que a gente fez lá atrás. A gente tenta esconder, mas a gente sabe. Não tinha Zap, não tinha Facebook, e a gente sabe o que Abraão fez. A gente sabe do que Davi fez. A gente sabe do que esses homens e mulheres de Deus fizeram. Mas nada do que eles fizeram foi razão para o Senhor desistir deles. Por isso eu oro nessa noite, Pai, pelo perdão do Senhor sobre as nossas vidas, pela misericórdia que se estende de geração em geração. Deus, toda a soberba, todo o orgulho, toda a vã religiosidade, tudo aquilo que aponta para o outro e não para nós, que eu não sou tão ruim como aquele, eu não sou tão pecador como o outro. Pai, eu quero me colocar na cruz, e pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, quero o Senhor ali estar, e ali buscar o teu favor, e a tua graça. Pai, eu não sei como fazer as coisas que foram feitas lá atrás, não sei como resolver. Eu sei, Pai, que esse é um peso na vida de alguns aqui hoje. E o diabo, que é acusador, sujo, mau, ímpio, ele tenta arrastar a gente para o passado, para tentar resolver. E de vez em quando a gente cede, Deus. A gente vai lá atrás. A gente tenta dizer que não é bem assim, a gente tenta dizer que não era bem o que queria, Senhor, mas só fica pior, porque a ferida vai sendo machucada. Deus, nós não queremos ouvir essa voz da justiça pessoal, da justiça própria, da reputação ilibada. O sangue de Jesus nos livre disso. Nós queremos ser justificados pelo Senhor, queremos ser levantados pelo Senhor. Pai, nos resgata, tira a gente desse caminho que retrocede, dessa história, Senhor, equivocada, de que nós vamos resolver alguma coisa. Meu Deus, nós nunca conseguimos resolver nada. Por tua misericórdia estamos de pé hoje, só por ela. E assim eu oro nessa noite, Senhor, em favor dos meus irmãos, que precisam, não é só um desejo, meu Deus, mas toda uma família, todas as pessoas próximas, precisam que se tome uma decisão, de caminhar para frente, de ser alcançado pelo favor, pela misericórdia do Senhor, e caminhar para frente, Deus, e entender, Pai, que o choro vai ficar para trás, a tristeza ficou sepultada lá atrás, as amarguras e dores tiveram um fim na cruz, e hoje somos nova criatura em Cristo, o Senhor. Capacita-nos, ó Deus, e libera-nos para viver o novo, aquilo que está diante de nós, os novos tempos, a nova vida, o novo dia que nós temos adiante, Pai. E nos ajuda, Senhor, nos levanta, como foi dito na Tua palavra. Até o justo cai, até o jovem se cansa, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Nós oramos em nome de Jesus. Quero fazer mais uma oração. Quero convidar você para vir aqui à frente. Você que de alguma forma vem sofrendo com decisões erradas. E o sofrimento não é só a decisão errada que tomou, é a consequência, tudo que vem de lá para cá. Pastor, se eu pudesse, eu mudava a minha história. Você não pode, mas Deus pode.
Você está fazendo força para consertar. E o que você tem que fazer é caminhar para frente, irmão. Caminhar. Deixa para lá. Deixa na cruz. Mas é preciso tomar uma posição, uma decisão. Você já tomou outras no passado. Essa é mais uma decisão que você tem que tomar. Andar para frente. O seu futuro lhe espera. Amém? Mas ninguém consegue se libertar sozinho. Não caia nesse erro de confiar na sua mente. Não, você vai dar conta. Não, você consegue. Nem precisa de oração. É só ter positividade. Sai disso. É oração. Porque há demônios que querem te arrastar. Que o diabo quer te aprisionar. E eu não estou nem falando do que foi. E nem me interessa. Mas eu sei de uma coisa. Deus tem coisas lindas para você viver. Mas muitas vezes a gente está sempre tentando resolver lá atrás. Deixa o passado nas mãos de Deus. Deus soube arrumar a bagunça que Abraão fez. Deus saberá arrumar as nossas bagunças, amém? Vamos caminhar para frente. Vamos colocar todos em pé. Vamos cantar. Eu quero orar.